Oi, pessoal. Nós vamos começar então a falar de um outro sistema de coordenadas, além, do sistema de coordenadas cartesianas que a gente está habituado. Esse sistema é o sistema de coordenadas polares e ele é particularmente interessante quando a gente vai representar certos tipos de curvas no plano, a princípio, pela facilidade de escrever a equação dessas curvas. Por exemplo, uma circunferência representada nas coordenadas cartesianas é uma circunferência, por exemplo, centrada na origem. A gente representa como x² mais y² igual ao raio dela ao quadrado, não é isso? Agora, uma circunferência em coordenadas polares tem uma equação muito mais simples, uma equação do tipo R igual a cosseno de θ. Por exemplo, depois eu vou falar o que é esse R, o que é esse θ, tá? Nós vamos começar então a introduzir esse assunto agora, tá bom? No sistema de coordenadas cartesianas, que a gente tem usado até então para estudar funções, a gente tem dois eixos coordenados ortogonais, que se encontram num ponto que a gente chama de origem, e qualquer ponto do plano, qualquer ponto P do plano, é representado por um par de coordenadas associados a esses eixos. Então, a gente projeta aqui no eixo horizontal, então eu tenho uma coordenada x e uma coordenada y, Então, ele é representado por esse par. Agora, no sistema de coordenadas polares, a gente vai ter um polo, esse ponto de referência é o polo, e um eixo, que é o eixo polar, tá? Esse eixo vai estar orientado aqui na horizontal, E como que a gente vai representar qualquer ponto no plano? Então, se eu pegar aqui, um ponto qualquer aqui, ponto P, ele vai estar associado também a um par de coordenadas. Que par é esse? Esse par de coordenadas vai ser... Opa, ficou torto aqui. Peraí. Esse par de coordenadas vai ser a distância desse ponto P até o polo, que a gente vai chamar de R, e vai ser o ângulo formado aqui com o eixo polar, que a gente vai chamar de θ. Então, esse ponto P fica representado pelo par ordenado nessa ordem, R, θ, certo? Bom, então, por exemplo, se eu der um ponto aqui, ponto P aqui, e eu disser que esse ângulo aqui vale π sobre 4, e ele está distante aqui do polo 3 unidades, por exemplo. Como que eu represento as coordenadas desse ponto P? As coordenadas desse ponto P vão ficar escritas assim, 3 π sobre 4. Não é isso? Essa é a forma mais simples de escrever essas coordenadas. Mas ela é a única? Não, ela não é a única. Por quê? O que a gente pode ter também? Por exemplo, ao invés de pegar esse ângulo aqui nesse sentido, como eu fiz, eu poderia ter tomado o ângulo do lado de cá. Esse ângulo aqui. E que ângulo é esse, Sempre é interessante, tá, a gente dividir como se estivesse trabalhando, com a circunferência trigonométrica. E que ângulo é esse? Para contar as frações de π. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 π sobre 4. Não é isso? Então, outra forma de escrever esse mesmo ponto seria assim, 3 e 7 π sobre 4. A distância continua sendo 3, E o ângulo passa a ser 7 π sobre 4. Mas é só essas duas formas? Não. Na verdade, tem infinitas formas de representar um ponto. Por quê? Eu poderia, ao invés de tomar 7 π sobre 4, dar uma volta, ou até aqui mesmo, desse sentido, dar uma volta e voltar para cá. Uma volta inteira vai ser 2π ou 8π sobre 4, não é isso? Mais 1π sobre 4 fica 9π sobre 4. Então, eu poderia representar isso daqui assim, 3 e 9π sobre 4. Tá certo? Então, mais uma forma aí de representar o mesmo ponto. Ainda existe uma outra possibilidade, que é a de usar a distância negativa. Isso vai ser bem útil quando a gente estiver falando de equações polares, de curvas dadas por equações polares. Se eu traçar, se eu continuar esse segmento de reta onde tem o P e achar um ponto simétrico aqui, P', com a mesma distância aqui do polo, a distância 3. E aí, se eu pegar um ângulo aqui, por exemplo, do polo, do eixo polar até aqui, esse ângulo em preto. Que ângulo que vai ser esse?
Vai ser 1π sobre 4, 2, 3, 4, 5π sobre 4, certo? Mas como que eu vou usar esse ângulo, né? Se eu vou usar 5π sobre 4. Se eu usar esse ângulo, o ponto ficaria aqui, não é? Mas para corrigir isso, a gente coloca menos 3. Por quê? Porque aí é a projeção do outro lado. Entenderam a ideia? Então, esse ponto aqui, ó, menos 3 e 5π sobre 4, é a mesma coisa que esses daqui. Que corresponde ao mesmo ponto dado por todas essas formas de coordenada. Outro exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, no sentido negativo, e aí ficaria como? Também ficaria menos 3, ó, porque eu estou do lado oposto, que é o meu ponto, tá certo? E aqui vai ficar 1, 2, 3π sobre 4 no sentido negativo. Tudo bem? Então, só para vocês verem, né, que vai existir inúmeras, infinitas possibilidades de representação de um mesmo ponto no sistema de coordenadas polares, tá? Lógico que a mais simples seria essa primeira, né, a mais simples. Então, eu poderia representar de uma forma genérica assim, ó. Não é isso? A forma mais genérica para essa primeira, a distância é 3 e o ângulo vai ser π sobre 4 mais 2nπ, sendo n um inteiro. Né? Porque se a gente pegar um n inteiro, duas vezes uma quantidade inteira de π vai dar n voltas na circunferência. Tudo bem? Bom, vamos ver agora como relacionar as coordenadas polares e cartesianas, né? Então, assim, vamos imaginar aqui que eu tenho um plano cartesiano, né? Um plano de coordenadas cartesianas, eixo das abscissas das ordenadas. E eu vou fazer coincidir com esse plano cartesiano o plano polar. Eu vou fazer coincidir com a origem o polo e coincidir com o eixo do x o eixo polar, certo? Então, o eixo do x vai ser a mesma coisa que o eixo polar. E aí, vamos representar um ponto qualquer aqui, ó, meu ponto P. No sistema cartesiano, esse ponto P vai estar associado a um par de coordenadas, né, retangulares aqui, x e y, certo? E no sistema polar, ele vai estar associado a um par de coordenadas aqui, né, r e θ. A distância r e o ângulo θ. Como relacionar, né, como associar todas essas medidas, r, x, y, θ, certo? Então, o que eu quero saber agora é como passar de um sistema para o outro sempre que necessário. Primeiro, a gente pode começar observando esse triângulo retângulo aqui, né? Deixa eu destacar ele. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Certo? E calcular as razões trigonométricas para esse ângulo θ. Por exemplo, cosseno de θ. Cosseno na cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é x e hipotenusa é r. Então, eu poderia escrever isso daqui assim, certo? E aí, dá para eu isolar o x aqui, ó. Se eu isolar o x, vai ficar assim, x igual a r cosseno de θ, tá certo? E seno de θ? Seno de θ vai ser cateto oposto, ó, o cateto oposto ao θ é essa distância aqui, que é y, né? Sobre hipotenusa, que é r. Isolando o y, vai ficar r seno de θ. Então, observe esse par de equaçõezinhas aqui, ó. Esse par de equações vai me dar as coordenadas cartesianas x e y se eu conhecer um ponto nas suas coordenadas polares. Então, se eu conhecer o r e o θ, eu consigo achar o x e o y, certo? E quando for o contrário, né? Quando eu tiver as coordenadas cartesianas para determinar as polares, o que a gente pode fazer? Vamos usar aqui a tangente do ângulo θ. A tangente de θ não é cateto oposto por cateto adjacente? Ó, é y sobre x. Então, eu consigo determinar o θ usando o y e o x. E outra relação é usando o teorema de Pitágoras aqui. Eu posso escrever o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, esse par de equaçõezinhas aqui me dá a relação também, né, entre o x, y e o θ, e o r e o θ. Então, se eu conheço o y e o x, eu consigo determinar o r e consigo determinar o θ. Lógico que tomando um certo cuidado, né, porque esse θ pode não ser único, tomando um certo cuidado ao observar onde está esse ponto, em qual quadrante está esse ponto, para saber qual é o valor desse θ, tá bom? Vamos ver um exemplo, para ficar mais claro. Eu quero escrever em coordenadas cartesianas o ponto 6 e 2π sobre 3, tá certo? Como que a gente vai fazer isso, né?
Isso daqui, então, é o meu R, isso daqui é o meu θ. O que a gente acabou de descobrir, né? Para passar para coordenadas cartesianas, o x vai ser dado por R cosseno θ. Então, vai ser 6 vezes cosseno de 2/3 de π. Quanto que é cosseno de 2π sobre 3, né? Vamos lembrar aqui da circunferência trigonométrica. Ó. 1π sobre 3 está aqui, não é isso? E 2π sobre 3 está aqui. O cosseno é o eixo horizontal. Então, o cosseno de 2π sobre 3 é o oposto de π sobre 3. E quanto que é o cosseno disso daqui, né? Que equivale em graus a 60 graus. O cosseno é meio, não é isso? Tá certo? Então, o cosseno aqui vai ser menos meio. Tudo bem? Então, ó, multiplicando, vai ficar 6 vezes menos meio. Ou seja, menos 3. Então, a coordenada x desse ponto vai ser menos 3. Tudo bem? E a coordenada y? É R seno θ. Então, R seno de 2π sobre 3. O seno a gente projeta, esse meu círculo ficou feio, mas o seno a gente projeta aqui, né? No eixo vertical. E o seno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que o seno de π sobre 3, que é o quê? É raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? E aí, multiplicando, né, e simplificando aqui, vai ficar 3 raiz de 3. Então, essa é a coordenada y. Então, aqui ponto... qual é esse ponto, né, em coordenadas cartesianas? É menos 3 e 3 raiz de 3. Tudo bem? Então, esse é o ponto cartesiano equivalente. Vamos ver mais um exemplo? Agora eu quero o contrário, ó. Eu vou dar um ponto cartesiano. E aí eu quero determinar as coordenadas polares desse ponto, tá? Como que a gente vai fazer isso, né? Agora a gente sabe o seguinte, a gente não tem aquela relaçãozinha que o r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Então eu vou usar isso primeiro para determinar o r, ó. Tá certo? E aí vai ficar como? R quadrado é igual a 4 mais, elevando isso daqui ao quadrado, ó, vai ficar 4 vezes 3, né? Porque isso daqui vai sair da raiz, ou seja, 12, que vai dar 16. E extraindo a raiz, né, R vai ficar mais ou menos 4. Eu vou pegar o 4 positivo. Por que eu disse que agora é importante saber em qual quadrante está esse ponto, né? Para a gente poder identificar certinho o sinal desse R do ângulo também, qual o valor do ângulo, tá certo? E como que a gente vai achar o ângulo θ? A relação não era essa daqui? Tangente de θ é igual a y sobre x. Então, y sobre x, certo? Negativo por negativo, positivo, simplifica, simplifica, sobra a raiz de 3. Que ângulo que tem tangente raiz de 3? Ó, vamos lembrar de novo na circunferência trigonométrica. Raiz de 3 é o ângulo de π sobre 3 mesmo. Né? O eixo da tangente está aqui, né? Tangente de raiz de π sobre 3 é raiz de 3. Mas a tangente do ângulo simétrico do lado de cá, ó, no terceiro quadrante, também é igual, tá? Então, só ter essa observação aqui. Por que eu estou dizendo isso, né? Por que é importante saber isso? Vamos ver onde está esse ponto. Esse ponto, menos 2 raiz de 3. Ele tem x negativo e y negativo. Ele não vai estar aqui? No terceiro quadrante, no sistema cartesiano? Então, concordam comigo que o ângulo precisa ser esse e não o π sobre 3? Se eu tomar o R positivo, lógico. Então, como que vai ficar o ponto em coordenadas polares? Vai ficar 4. E que ângulo é esse? Ó, vamos traçar aqui todos os possíveis, né? 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3. Tá certo? Contando as frações de terços, né, de π. Tudo bem? Ou ainda, como que eu poderia escrever isso daqui? Eu poderia escrever de forma mais genérica, né? Todos os ângulos possíveis, 2πn ou 2nπ, tá bom? Ou ainda, se eu quisesse tomar o 4 negativo, né? 4 pode ser negativo. Aí eu tomaria um ponto do lado de cá. Como que ficaria isso, gente? Qual que é o que a gente faz, né, com o ângulo nesse caso? Se eu tomar o R como 4 negativo, o ângulo fica sendo π sobre 3. E aí, de forma geral, né, mais 2nπ. Tudo bem? Tranquilo?
Nosso próximo vídeo nós vamos ver, né, como começar a construir gráficos em coordenadas polares, tá bom? Então, por enquanto é isso. Deixem as dúvidas aí no fórum, tá? E resolvam comecem a resolver a lição, tá bom?